dia, meus amigos! Estamos aqui reunidos para mais uma EBD, hoje para falar do livro de Eclesiastes. Não se espante se você não está vendo meu rosto, é porque por conta de problemas externos, por conta de defeitos operacionais, hoje a nossa aula vai ter que ser só áudio. Tivemos problemas aqui de gravação com o nosso material e infelizmente só vamos poder capturar o áudio. Então, se você estava com saudade dos nossos podcasts, hoje é o dia de matar a saudade. Mas não se preocupe, a partir de semana que vem volta a tudo normal. Também não se preocupe que a aula vai ter só mais ou menos 10 minutos, como é o nosso costume. Como já dissemos, vamos falar hoje de Eclesiastes. Espero que você tenha feito a lição e estudado. Pegue seu bloquinho de anotações, uma garrafa de café e vem com a gente. Eclesiastes ele é um livro muito interessante e também meio difícil da gente entender. Porque quando a gente começa a ler o livro de Eclesiastes, nós começamos a encontrar alguns versículos que parece que não deveriam estar na Bíblia. Quem fez a leitura diária, quem leu os versículos que foram recomendados, certamente leu esses versículos. Por exemplo, no capítulo 1, nós lemos Salomão dizendo: "Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol?" Ou seja, é um conselho a você não trabalhar. Mais à frente nós lemos também no verso 18: "Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor." Olha só que coisa estranha, um livro na Bíblia dizendo que o trabalho não leva ninguém a lugar nenhum e que a sabedoria é perda de tempo. Ter sabedoria só vai te trazer dor e só vai te trazer cansaço. Então quando a gente lê esse tipo de coisa na Bíblia, a gente fala, tem alguma coisa errada aqui. Como assim trabalho não me leva a lugar nenhum? Como assim sabedoria não me leva a lugar nenhum? E quando você lê o capítulo 1, o capítulo 2, até um pedacinho do capítulo 3 de Eclesiastes, você tem essa... acho que até o capítulo 4, na verdade, você tem essa sensação de que a vida não vale a pena ser vivida. Veja, estamos entrando no mês de setembro, né? O famoso setembro amarelo, um mês de combate ao suicídio. E essa aula vai falar um pouquinho sobre isso. E na aula que vem vamos falar sobre um personagem bíblico pouco conhecido, mas que cometeu suicídio, um rei que se suicidou. Mas como que a gente pode entender esses textos na palavra de Deus? Como a gente pode entender na Bíblia um versículo que fala que trabalho não vale a pena, um versículo que fala que estudar não vale a pena? Como a gente pode ler esses versículos tão negativos que a gente encontra do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 4 do livro de Eclesiastes? Bem, para isso a gente precisa entender o que é que o livro de Eclesiastes é. O livro de Eclesiastes é uma espécie de resumo que Salomão faz da vida dele. Vocês devem lembrar que Salomão foi um rei em Israel que teve muito. Salomão teve muito ouro, Salomão teve muitas riquezas, teve um reinado de paz, se encheu de mulheres e também se afastou do caminho de Deus. Salomão se afasta do caminho de Deus e quando ele faz isso, ele perde algo muito precioso. Salomão tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha fama, mas ele não tinha Deus no coração. E sem Deus no coração, a pessoa perde completamente o propósito de vida, porque o nosso propósito de vida, nós existimos em prol de Deus. Nós estamos no mês de missões também, estamos trabalhando o tema Porque Ele Me Amou. Hoje à noite é a abertura da campanha de missões e nós vamos ver isso, que o nosso propósito de vida está intimamente ligado ao amor que Deus tem por nós. Salomão então, se afastando dos caminhos do Senhor, perde completamente o propósito de vida. E no livro de Eclesiastes ele conta a jornada dele, a jornada de um homem que estava sem propósito de vida, buscando o seu propósito. Quando nós lemos os capítulos 1, 2, 3 e até o capítulo 4, a gente vê isso. Salomão ele estava completamente sem propósito de vida, ele não sabia o que fazer da vida dele e ele começa a buscar um sentido para a vida, ele começa a buscar significado para a vida dele. E como ele era rei, tinha muito dinheiro e muito poder, ele podia fazer praticamente o que ele quisesse. E nós lemos, e quem leu a lição vai ver, que Salomão tenta buscar significado, tenta encontrar o propósito da vida dele no álcool, ou seja, nas drogas, porque o álcool também é uma droga, né? Salomão foi usuário de drogas, usou álcool. Salomão tenta encontrar um sentido para a vida no álcool, ele não encontra ali, e depois ele tenta entrar no trabalho duro, se esforçar no trabalho cada vez mais para ver se isso traz significado para a vida, não consegue também. Salomão tenta buscar o significado da vida num capitalismo desenfreado, acumulando bens e acumulando riquezas,
mas também não encontra um significado para a vida ali. Salomão tenta talvez encontrar um significado para a vida nas artes, através da música, através da poesia, através da pintura, mas também Salomão não encontra significado para a vida. Salomão então tenta encontrar um significado para a vida através do sexo em quantidade com várias pessoas, mas Salomão também não encontra significado para a vida. Vocês perceberam que o que Salomão fez ao longo da vida dele em busca de significado reflete o que às vezes muitos jovens fazem? Ele tentou dar um propósito para a vida dele aonde? Nas drogas, no sexo, no trabalho, na cultura pop, nas compras. Ele tentou viver a vida de forma a achar significado, mas ele não conseguiu. Nada que Salomão fizesse podia dar um significado na vida dele. E é isso que os primeiros capítulos de Provérbios falam. Ele fala, olha, ter sabedoria só te cansa. A sabedoria não te leva a lugar nenhum. O trabalho não te leva a lugar nenhum. Se esforçar para as coisas não te leva a lugar nenhum. Porque esses primeiros capítulos refletem o coração de um homem que está sem Deus. É o coração de Salomão sem Deus que ele está escrevendo aqui. E se você não tem Deus no seu coração, se você não está firmado nos caminhos do Senhor, realmente trabalhar não vai te levar a lugar nenhum. Realmente estudar não vai te levar a lugar nenhum. Porque nada nessa vida tem um propósito real se você não tem Deus no seu coração. Porque você vai morrer e tudo isso vai passar. Nada disso vai produzir um fruto verdadeiro. Tudo vai ser vaidade. Tudo vai ser efêmero. Vaidade aqui não significa, nossa, como ela é vaidosa, ela se cuida. Não, vaidade aqui significa futilidade, algo fútil, algo vazio, algo sem significado. Os capítulos então do livro de Eclesiastes são alguns provérbios que Salomão coloca ali em seus devaneios, em seus pensamentos. E no final do livro ele retoma essa sua busca e ele conclui o livro dizendo que ele buscou de várias formas, que ele experimentou todas as coisas e ele não conseguiu encontrar o verdadeiro significado para a vida dele. Mas então Salomão retorna aos caminhos do Senhor. E retornando aos caminhos do Senhor, Salomão encontra o verdadeiro significado da vida. Lá, já no finalzinho do capítulo 11 e 12, nós lemos alguns versos que podem ser praticamente um resumo do livro de Eclesiastes, quando ele fala, olha, de tudo o que se tem ouvido, de tudo que eu já falei, a suma ou seja, o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Resumo. O livro de Eclesiastes foi escrito na velhice de Salomão. Ele conta a história da busca por sentido que Salomão realizou. Nesse livro, lemos o relato de um homem que tinha tudo menos Deus. O livro encerra com Salomão reconhecendo que o temor a Deus é o que traz sentido à vida humana. Então, meu amigo, quando você lê aqueles primeiros versos de Eclesiastes que fala que o trabalho não vale a pena, que fala que o estudo não vale a pena, que fala que nada nessa vida vale a pena, que tudo é vaidade, lembre-se, realmente tudo é vaidade, nada vale a pena se você não tem Deus no coração. Se o seu coração está vazio de Deus, o estudo não vale a pena, o trabalho não vale a pena, a sabedoria não vale a pena, porque nada nesse mundo vale a pena longe do nosso Deus. Se você quer encontrar uma vida de propósito, se você quer ter uma vida de significado, uma vida que vale a pena ser vivida, você precisa entregar o seu coração a Jesus. Você precisa viver os sonhos de Deus para a sua vida. Gente, estamos encerrando o nosso comentário sobre Eclesiastes. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender mais desse livro, um livro meio confuso para algumas pessoas. Agora você já tem aí um pouco de conhecimento para entender mais o que é que Salomão está falando naquele início de livro. Só como uma curiosidade eu gostaria de falar que ao longo da lição nós citamos alguns versículos e num dado momento a gente fala que Salomão tentou encontrar conforto no sexo e nós citamos Eclesiastes 2, verso 8. Quem tentou ler Eclesiastes 2, verso 8 pode ter entendido ou não, porque esse é um texto que muda muito de acordo com a tradução. Algumas traduções colocam assim: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis das províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. 2 pontos. Aí algumas traduções falam mulheres e mais mulheres.
e outras colocam apenas instrumentos de música de toda a espécie. Isso aí é uma questão de tradução, de palavras com mais de um significado, tal, mas não precisa desse texto para saber que Salomão se encheu de mulher, porque tem outros textos que falam que ele teve lá 300 esposas e 700 concubinas. Mas fica a curiosidade, dê uma olhada aí na sua Bíblia, casse nas Bíblias da sua casa e veja como está escrito Eclesiastes 2, verso 8. Pessoal, estamos nos despedindo. Semana que vem vamos falar sobre um rei da Bíblia que cometeu suicídio, ele se matou. Será que você sabe quem é esse rei? Não foi Saul, tô logo dizendo, não foi Saul. Estamos nos despedindo aqui, fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima.